O terceiro texto vai falar do modo de vida, do modo de ver o mundo. Modo de vida e modo de ver o mundo é a nossa cultura. Então vamos falar da cultura do índio brasileiro. Bom, pessoal, essa forma de ver o mundo, essa forma de vida, de pensar, de agir, ela é muito legal, né? Eu gosto. Já se imaginou vivendo na floresta, na maior tranquilidade? Deve ser bem legal. Mas ela também, esse modo de vida dos indígenas provocou muito conflito, provocou muita inveja, muita ganância, as pessoas querendo ganhar dinheiro e ficar rico e riquezas e tendo inveja daquela felicidade e tranquilidade do índio, né? Provocou muitas guerras, muitas mortes, muito sofrimento. A arte ela está presente em toda a vida dele, no cotidiano dele, tá? Se sentiram vontade de dançar, eles vão junto e dança. Quer desenhar, junta e desenha. Quer pintar, junta e pinta, ou faz sozinho. Então eles têm essa coisa da arte, ela tá no dia a dia, como uma coisa comum, corriqueira. Eles já vivenciam desde a confecção do material, né, até a execução e a criação da obra de arte. Tá? Vamos ver aqui uma imagem que fala um pouco sobre isso. Nem toda a vida na floresta tem a sua tranquilidade. Também existem seus momentos bem tristes. Vamos ver uma imagem desse momento triste. Os indígenas não têm interesse nas coisas do homem da cidade. Os seus interesses são bem diferentes. E esses interesses dos índios estão mais ligados à natureza, aos seres que vivem ao seu redor. E assim, o seu modo de vida, sua cultura, suas tradições, seus hábitos, seus pensamentos são sempre
relacionados à proteção da floresta, proteção da natureza. Para os indígenas, tudo tem vida. O passarinho, a cobra, as plantas, a árvore, as rochas, o rio, a água, a lua, a estrela. Tudo é vida, tudo pertence a um planeta e a natureza, tudo uma coisa só, onde nós, seres humanos, também somos parte dessa natureza. Nessa relação de igualdade que o índio tem, um aspecto bem interessante, curioso que eu acho, é a figura do chefe. Vamos ver aqui um chefe. O sentimento de comunidade do indígena, ele é muito forte, né? Eles estão sempre juntos, estão sempre em comunidade, estão sempre pensando no coletivo. Vamos ver aqui mais uma imagem. Tudo que necessitam, então, eles retiram da comunidade, da família, da natureza, daquilo que está ao seu redor, sem agredir ninguém, sem devastação, sem destruição, sempre nessa ideia de que os seres da natureza são irmãos. Como o ser humano é um ser da natureza, a pedra também é, a árvore também é, então vamos sempre preservar. Eles conhecem os animais, conhecem o meio ambiente, conhecem as plantas que podem comer, conhecem as plantas que podem ser remédios, conhecem as plantas que nós temos que ficar longe, porque são veneno. Vamos olhar aqui uma imagem. Tem um outro aspecto bem interessante da vida do indígena, que é a questão do trabalho. Durante séculos, o homem branco disse que o índio era preguiçoso para poder tomar as riquezas do índio, né? Mas na verdade a história não é essa não. Na verdade, o índio ele trabalha de acordo com a sua necessidade. Olhando a linha do tempo, vemos índio, 6.000 AC, 6.000 antes de Cristo, que foi a época onde existiram homens pré-históricos aqui na nossa região. O ano zero é o nascimento de Cristo, né? Então, a gente tem como referência o ano zero e por volta de 400 anos depois do nascimento de Cristo, já temos aqui na nossa região a etnia Goitacás
e Tupinambá, trabalhando muito que mais, dominavam e viviam e moravam em toda a não região fica aqui, com ele. desde Campos dos Diferente do Goytacazes tudo que ele até produz quase no fica Rio com de ele, com a Janeiro. família dele, com a tribo dele. Dentro da Com o etnia trabalhador Goytacás da tinha cidade, outros dois o que ele povos, produz, às né, vezes, que eram ele os não tem nem coroados, condição de comprar, os índios coroados, nem a prestação. e os Ele puris. produz para os outros. Quando E ele Pedro fica Álvares com Cabral uma chega em pequena parcela, 1500, né? Deixa eu mostrar uma imagem aqui, as coisas começam a uma mudar. comparação. O homem branco começa a ocupar o espaço aqui nosso do Brasil. Em 1630, mais ou menos, o homem branco chega na nossa região. Eles começam a ocupar as terras, começam a expulsar os índios e a instalar as fazendas. Hoje, em 2020, né, que são os dias atuais, já não vemos nenhum vestígio indígena. São pouquíssimas coisas que existem e é difícil achar, a gente tem que pesquisar muito para achar. Então, essa é a história dos indígenas na nossa região. Pessoal, existe um problema muito sério, sério, que é o isolamento voluntário. O índio, ele quer isolamento voluntário. Alguns governos querem impor ao índio o que eles chamam de integração. Nesta ilustração, podemos ver que a nossa região foi considerada pelos portugueses como uma paragem notável, formosíssima e aprazível, ou seja, um lugar agradável e de boa aparência. Por isso que eles gostavam de passar por aqui e ficar curtindo, observando a nossa paisagem. O modo de vida deles, e eles têm que ser respeitados nisso. E aí algumas tribos preferem ficar isolada, escondida. Quando eles veem um homem branco da cidade, eles saem correndo. Quando vê alguma equipe de filmagem, fotógrafo, qualquer coisa, turista, eles saem correndo. Não é porque eles têm medo, não, é porque eles não querem ficar Nesta obra, nós vemos o índio coroado, que recebeu esse nome por causa do modo que eles cortavam os cabelos. Esta é uma obra de Philip Schmidt, de cerca de mais ou menos 1823. E agora não querem mais contato. Isso tem que ser respeitado. E alguns governos, o que o governo faz? Manda gente lá, manda uma equipe de gente branca para ficar no meio deles. Manda missão religiosa. Eles já têm religião, eles já acreditam em Deus. O Deus dele pode ser assim com um nome diferente, mas é o mesmo Deus. Então deixa eles quietos lá, deixa eles quietos. E aí esse isolamento voluntário é porque hoje existem mais de 30 tribos, 30 povos indígenas que estão em isolamento, que não querem contato com o homem branco. Esta é uma obra de Jean-Baptiste Debré, de 1827, e ele mostra os bandeirantes combatendo os índios botocudos, lá no interior de São Paulo. Bandeirantes é aquele personagem da história do Brasil que entravam nas florestas para escravizar os índios. Desde a chegada dos portugueses no Brasil em 1500, com Pedro Álvares Cabral, até 1632, houve muita resistência dos indígenas, que lutaram bravamente pelas suas vidas e pelo bem-estar das suas comunidades. Eles foram mais de 100 anos de luta, né? Tiveram mais de 100 anos de luta. Até que em 1632, os fazendeiros, donos de engenhos, expulsaram algumas tribos e dominaram outras tribos, e os brancos portugueses enfrentavam os indígenas com armas de fogo, espadas e lanças, e assim expulsaram os indígenas aqui na nossa região. E vão para lá para tomar as terras, tomar as riquezas e até tomar a vida das pessoas da aldeia, da tribo. Então, teve um problema, está tendo um problema sério nas aldeias Yanomamis, é que muitos casais não querem ter filhos. E muitas pessoas se suicidam também, porque esse contato do homem branco invadindo a terra deles, para eles é o fim. Se eles são
se sentem seres da natureza, irmãos dos animais, das árvores, da floresta. Aí chega lá o homem branco destruindo a floresta, o que acontece? Para eles é como acabar com a própria vida deles também. Então eles não querem ter filho, muitos deles não querem ter filho, e alguns acabam se suicidando. Esta é a coisa triste. Mas pessoal, finalizando essa videoaula, eu quero falar para vocês o seguinte: nós somos índios, todos nós. Querendo ou não, nós temos um pouco de sangue indígena na nossa veia. E a gente tem que cuidar do índio. Porque o índio sabe cuidar da nossa terra, do nosso país. Deixa o índio na mata tranquilo, porque ele cuida do Brasil. Ele vai cuidar do Brasil. Deixa o índio lá. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima aula. Fica em casa.